Fala, Cruzeirense! Bom ou não? Chega aí pra gente fazer aquele balanço do que foi a semana do Cruzeiro, coisa boa, coisa ruim. Essa semana nós perdemos, depois nós ganhamos, porque a vida é assim, vitórias e derrotas, exceto se você for treinado por Tite e Wesley Carvalho, porque aí você não ganha de ninguém. E aquele mau início de campeonato brasileiro nos custa um preço muito grande nesse momento. Mas calma, que o Tuti chegou e desde que ele chegou as coisas têm evoluído bastante no Cruzeiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre todas as questões dessa semana. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, o Caramujo lá do canal 6x1, participo da Samuca TV e toda semana eu estou aqui no Fala Cruzeirense para fazer este balanço da semana celeste, tá? E é uma semana que começa assim, ruim, tá? A palavra é ruim, meu merda. Domingão, Cruzeiro e Botafogo, 40 mil pessoas no Mineirão, ei, beleza, a gente vinha de vitória, né? Sabíamos que seria um jogo desafiador, porque o Cruzeiro não tinha Gerson, não tinha Matheus Pereira, ambos suspensos pelos amarelos levados lá em Porto Alegre contra o Internacional, e a gente não tinha Gabriel Peck por causa da lesão, a fratura e tudo mais, ficará aí bons meses, né, fora de atividade, inclusive passou por cirurgia essa semana, tá? O Gabriel Peck já inicia aí o processo de recuperação, mas é estimado ali 3 meses, né, para que volte a jogar. Então, se tudo der certo, ele volta para a disputa do Mundial de Clubes. É só ganhar a Libertadores, né? Mas enfim, aí já é uma coisa para a gente discutir no futuro. Então, o Cruzeiro sabia que não tinha aí 3 das suas principais peças ofensivas. O Arthur Jorge colocou um time ali com Bruno Rodrigues na função do Matheus Pereira, o Mateuzinho na vaga do Gerson, né, como camisa 8, e na ponta esquerda a gente teve lá o Sinisterra, titular, na ponta direita Marquinhos, o M11, começou jogando. E a verdade é que o Marquinhos acertou um passe que foi disparadamente o melhor momento dele com a camisa do Cruzeiro, deixou o Caio Jorge na cara do gol e ele errou. Depois a gente teve uma boa jogada ali, começa com o Sinisterra, uma cabeçada do Romero, o goleiro do Botafogo defende e tudo mais. O Cruzeiro permite algumas chegadas ao Botafogo, uma do Montoro, inclusive o Montoro desfilou no gramado do Mineirão, seria muito bem-vindo no Cruzeiro na próxima temporada, né? Esse ano não tem como mais, já ultrapassou o limite de jogos. Mas era um Botafogo que estava ali, assim, confortável. O Cruzeiro não produzia muito, podia ter feito um gol com o KJ, que foi a grande decepção do jogo contra o Botafogo mesmo, mas aí a gente toma um gol no final do primeiro tempo e assim, antes do gol, teve a lesão do Sinisterra, o Sinisterra machucou, vai ficar um longo período fora. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí o nosso treinador coloca em campo Wanderson. E a gente teve o nascimento do trio BMW, né? Bruno Rodrigues, Marquinhos e Wanderson eram os 3 responsáveis por alimentar o atacante Caio Jorge. É óbvio que a partir daí ele morreu de fome, a gente não conseguiu fazer muita coisa e não fez gol. Pior do que isso, a gente ainda tomou um gol, mais um gol idiota de bola aérea, cobrança de escanteio do Alex Telles, ninguém marcou, o Rojas ficou rodando na área, igual o peão da casa própria, ninguém marcou, ficou todo mundo olhando, ninguém pulou. O Justino, zagueiro do Botafogo, cabeceou muito bem no canto, sem chance para o Otávio e fez o único gol da partida. E aí no segundo tempo o Cruzeiro teve chance, uns cruzamentos, teve uma no final do Jonathan Jesus, excelente cruzamento do William, que ele cabeceou por cima, e a gente não conseguiu nem salvar um pontinho de um confronto direto em casa contra o Botafogo. Foi uma derrota muito frustrante, que deixou o Cruzeiro estacionado naquele bloco intermediário da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que ainda pior que a derrota foi a notícia relacionada ao atleta Luiz Sinisterra, nosso menino de vrido. E coitado, ele machuca muito, gente. Ele tem problema físico e como a gente já falou em outras oportunidades, se o Sinisterra não machucasse, não passaria pela cabeça dele jogar no futebol brasileiro. Ele é um cara que saiu muito jovem, né? Foi jogar no futebol holandês, brilhou no futebol holandês, foi jogar na Premier League, jogou em 2 clubes diferentes da Inglaterra e ele só saiu do futebol europeu para voltar ao Brasil por causa do aspecto físico, tá? Mas ele é um jogador que tem sim uma propensão maior a lesões, isso é fato, só que essa lesão que ele sofreu, inclusive, uma bola que o Fagner bateu para frente, ele deu uma arrancada, 700 megatons, ganhou a frente da marcação, assim, não vou dizer que ele ia fazer o gol, mas ele já tinha ganhado a frente do zagueiro, mesmo tendo saído atrás. E aí ele sente o músculo da coxa e cai chorando copiosamente no gramado ali, aí já ficou aquela coisa, né, pô, será que é uma
lesão mais séria? Será que é o susto, é a frustração de se machucar de novo? Não, mas essa foi uma lesão braba mesmo. Inclusive, quando o pessoal começa a falar, né? Rompeu um tendão que liga o músculo ali ao osso, aí você começa a dar um trem ruim, sabe? Mas enfim, é uma lesão extremamente grave, uma lesão até rara, porque normalmente quando o jogador tem lesão muscular, o que é? Repouso, chá de boldo, né? E aí o cara vai na fisioterapia, ali no dia a dia, ganhando mais movimentação e recuperando ali, enquanto o tecido se reconstrói ali onde houve uma lesão. No caso, essa já foi uma lesão bem grave mesmo, tá? Inclusive, o Cruzeiro comunicou mais ao final da semana que ele vai para a Finlândia para fazer uma operação. Peraí que eu vou pegar o nome do doutor aqui, ó. Lessi Lempainen, que é a principal referência mundial no tratamento de lesões na coxa, tá? Então, Sinisterra vai aí na próxima semana fazer a cirurgia na Finlândia, que corra tudo bem, recuperação mais rápido possível. É uma perda gigantesca para o time do Cruzeiro, né? A gente, em um espaço de 3 dias, perdeu os nossos 2 pontas titulares da temporada, o Sinisterra e o Gabriel Peck, e é óbvio que qualquer time que perdesse os seus pontas titulares vai sentir muita falta, né, gente? Não tem como ser diferente. Como que o Cruzeiro vai repor isso? A gente discute daqui a pouco. Mas então, Sinisterra grave lesão, o Cruzeiro ali, né, assim, e no momento que o Sinisterra machucou, a energia do Mineirão fez isso aqui, ó. Sim, torcida deu uma desanimada, o time, dá para ver que todo mundo sentiu muito o baque da lesão ali. Não estou falando que é por isso que o Cruzeiro perdeu, mas isso aconteceu. Eu estava lá, eu sou testemunho ocular de que isso aconteceu e impactou sim no time do Cruzeiro. E após o jogo, o Arthur Jorge acabou sendo bastante questionado sobre o resultado, obviamente, né? Mas eu, pelo menos, questiono muito as escolhas do técnico, porque o Cruzeiro tinha ali alguns jogadores de base que poderiam ter sido aproveitados no jogo, né? Tinha lá Ryan Lelis, tinha lá Felipe Moraes, tinha lá Juan Gabriel, e ele não colocou nenhum em campo. Mesmo com o trio BMW que eu já citei, o Bruno Rodrigues acabou jogando os 90 minutos e foi ficando constrangedor, assim, com o passar do tempo, a atuação dele, sabe? Porque ele já estava mal e cansado, né? Ele tentando fazer aquela jogada que ele fazia quando tinha uma condição física melhor, de arrancar para cima da marcação, não ganhava uma. Enfim, o jogo foi tomando tons tristes, assim, para o Cruzeiro, por tudo que aconteceu, e a gente perde em casa esse jogo para o Botafogo. Mas vida que segue, porque depois de um jogo sempre vem o próximo, e é aí que está a esperança. Vou até saltar um tempo já para o jogo mais recente, né, contra o Coritiba, que o Cruzeiro venceu, e depois a gente passa por outros assuntos. O Cruzeiro foi a Curitiba, que é um lugar extremamente difícil da gente jogar. Nossa última vitória sobre o Coxa tinha sido na Série B de 2021, lá, 3-0, no jogo que Léo Gamalho perdeu o pênalti, você provavelmente se lembra disso, porque, né, período sofrido da nossa história, e foi uma grande vitória naquele momento ali que a gente se iludia que ia conseguir subir com aqueles times horrorosos que o Cruzeiro tinha. Mas, enfim, antes disso a gente só tinha ganhado do Coxa em 2014, tá? Então, assim, é um lugar difícil, historicamente, para o Cruzeiro jogar. E a gente fez uma boa partida, tendo de volta Gerson e Matheus Pereira, que acabaram sendo os jogadores decisivos, né? O gol do Cruzeiro é marcado pelo Matheus Pereira com assistência do Gerson propriamente, mas aí o Arthur foi lá e calou a boca de todos os críticos, inclusive eu, no primeiro momento, e sapecou o Felipe Moraes de titular. Menino, 17 anos ainda, meia, pode jogar como um camisa 10 ali, mas ele joga mais como meia pelos lados mesmo ali. E assim, para uma estreia no profissional, o Felipe Moraes foi muito bem. Teve alguma dificuldade na marcação, especialmente quando ia para o embate mais físico? Teve, uma coisa que é natural de um menino de 17 anos jogando contra o Tinga, né, que é um lateral muito forte, que jogava de zagueiro, que é um cara, né, na casa do mais de 30 anos de idade. Então é natural que o Felipe Moraes tivesse alguma dificuldade quando vai para o confronto físico. Ele acabou perdendo uma boa chance de gol, teve um chute legal dele no primeiro tempo ali para fora, e no segundo tempo uma jogada que vem de um chute do Jonathan Jesus, que o goleiro defende, o Matheus Pereira acaba fazendo um cruzamento muito forte, né? Assim, se o Matheus rola ali, provavelmente o Felipe teria feito o gol, ele acabou batendo forte para dentro, o Felipe Moraes não conseguiu de posicionar a perna para direcionar a bola para o gol, acabou perdendo uma chance clara. Obviamente o jogador ficou ali se lamentando e tal, mas já continuou o jogo, e eu acho que a maior, assim, resposta que ele podia dar
foi competir. Ele competiu, ele correu, ele brigou, ele recompôs, ele fez tudo que tinha que fazer na partida. E se é para ele perdeu uma chance. Quantas o Marquinhos não perdeu? O Wanderson, o Bruno Rodrigues, o próprio Caio Jorge, o Neise. Então, gente, paciência com o moleque, foi uma boa estreia profissional. Ele que tinha marcado um gol naquele jogo amistoso, né, contra o Defensor do Uruguai, agora teve aí uma boa participação, o primeiro jogo oficial dele pelo Cruzeiro, e acho que foi uma estreia bem positiva do garoto, e eu gostei muito de ver o Arthur Jorge dando espaço para ele. No segundo tempo entrou o Kenji, até participa da jogada do gol, e o Cruzeiro sofreu em alguns momentos ali do jogo contra o Coritiba. Foi um jogo bem complicado, bem equilibrado, como se esperava. Coritiba de Fernando Seabra, né, que é bom treinador, embora tenha chorado demais no pós-jogo, hein? Você, Abrinha, chora menos. Fala melhor que seu time aí, tá? Mas o Cruzeiro fez uma boa partida, conseguiu vencer por 1-0 e colocar o Cruzeiro em 7º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem alguns times com jogos a menos, é verdade, mas quando a gente olha para o G4, por exemplo, o Cruzeiro tem o mesmo número de jogos. Não estamos muito distantes, tá? São 4 pontos em relação ao G4 nesse momento. Claro que o Cruzeiro precisa placar uma sequência de vitórias, né, para poder ficar mais tranquilo, mas a gente só vai ter assunto para falar de Campeonato Brasileiro, não vou nem dizer no próximo vídeo, no outro. Por quê? Nessa próxima semana o Cruzeiro joga 2 vezes, e as 2 pela Copa do Brasil, tá? Domingo e depois quarta, duelos contra Chapecoense, né? Primeiro jogo em Chapecó, jogo de volta decisivo no Mineirão, tá? Inclusive, se você ainda não comprou o seu ingresso, mora em Belo Horizonte, mora perto, bora lá, gente, jogo quarta-feira à noite, não sei o quê, mas é Copa do Brasil, pô, é nosso campeonato. E assim, podemos dizer de forma bem clara, é a melhor chance de título que o Cruzeiro tem nesse momento. O Cruzeiro tem chance de ganhar o título brasileiro? Honestamente, nenhuma. Libertadores? Temos chance. Copa do Brasil? Temos chance. Mas na Libertadores a gente pega o Flamengo, que é um adversário muito mais forte do que a Chapecoense. É só comparar que um está em primeiro, o outro está em último lugar na tabela do Brasileirão, né? Mas a tabela no Brasileirão não significa nada. Essa Chapecoense, por exemplo, eliminou o Botafogo na fase anterior da Copa do Brasil, então o Cruzeiro tem que ir com muita firmeza, muita seriedade para garantir a sua classificação, tá? Então, no Brasileiro a gente está se recuperando, graças ao Arthur Jorge. Se tivesse ganhado 1 ou 2 joguinhos lá atrás, na época do Adenor, do Wesley, né? Eu acho que o Cruzeiro estaria numa situação bem melhor. Mas estamos caminhando bem, as coisas estão fluindo. A derrota para o Botafogo foi uma pedra no sapato, mas superamos, tá? Essa vitória contra o Coritiba, de certo modo, recoloca o trilho, ou melhor, recoloca o trem nos trilhos. Antes de falar de mercado, só passar aí pelo time sub-20 e feminino do Cruzeiro, tá? Nesta sexta-feira, inclusive, pouco antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, o Cruzeiro enfrentou o América pelo Campeonato Mineiro, o decagonal, palavra estranha, né? Tem uma cacofonia aí, mas enfim, no decagonal final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e América 1-1 na Toca da Raposa. O gol do Cruzeiro marcado por Juan Índio, deu a flechada ali. Foi até engraçado que assim, ele tinha acabado de perder uma chance boa, que ele recebe um passe do Pablo, finaliza, o goleiro do América faz uma defesaça, aí sai escanteio, e na cobrança de escanteio o André, a bola vai lá para o outro lado, o André cruza e o Juan Índio antecipa e de cabeça marca. Foi o 11º gol dele desse ano pelo Sub-20 aí, tá voltando a fazer os golzinhos, se livrando de lesões. Juan Índio é um jogador que eu tenho bastante expectativa, tá? Eu espero que o Cruzeiro aproveite ele em algum momento, sabe? Que não descarte esse jogador, porque ele é um centroavante de muito talento. Passou 2 anos aí de muitas lesões que atrapalharam o desenvolvimento dele, mas no Sub-15, especialmente no Sub-17 e no Sub-20, ele meteu muito gol, jogou bem Copa São Paulo. É um cara que eu torço muito, tá? Para que tenha mais oportunidade, mais sequência aqui no Cruzeiro. É bom de bola, o Juan, povos originários. Só que o Cruzeiro tomou um gol idiota no final do primeiro tempo do América, uma jogada que o João Sérgio bate para frente, o Deivinho, que jogou improvisado na lateral direita, teve uma... Eu não entendi o que ele estava fazendo até agora, porque ele não estava na defesa, ele não estava no ataque, ele ficou no meio do caminho, perdidão no rolê, e aí o América acaba ganhando a bola ali, tem um lançamento na área, o Vitão não consegue afastar, o centroavante do América dá uma boa finalização, a bola ainda toca na trave antes de entrar, e foi o gol do Coelho. O Cruzeiro teve uma outra boa oportunidade no segundo tempo, uma de cabeça que o Pietro mandou para fora, algumas reclamações de arbitragem. O juiz era muito ruim, mas eu achei que os dois times começaram a simular demais, forçar a falta, pedir pênalti. O jogo foi ficando um saco.
tá? Mas acabou 1-1, Cruzeiro e Coelho. Então, o Cruzeiro, na próxima semana, no próximo sábado, joga contra o Itabirito, por esse mesmo decagonal do Campeonato Mineiro. E o time feminino do Cruzeiro não jogou essa semana. Jogou na sexta à noite da semana anterior, teve uma derrota ridícula em casa para o São Paulo por 2-1. Ridícula porque teve um gol contra ridículo, né? A Capelinha recuou para a goleira Camila e ela não conseguiu tirar a bola. Foi um negócio, nossa, mas assim, uma tristeza de ver. A Marília até fez o gol pro Cruzeiro, aí a gente toma outro no segundo tempo. Muito, muito, muito mal, tá? O time feminino do Cruzeiro está num momento muito ruim. Muitos desfalques no setor defensivo, é verdade, mas o jogo não flui. Assim, o time não consegue jogar bem. E nesse final de semana, mais especificamente, daqui a pouco, nesse sábado, às 3 da tarde, tem Cruzeiro e Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino. Neste momento, as cabulosas estão em 8º lugar na tabela, ou seja, o último time que está se garantindo com vaga no mata-mata. O Cruzeiro está com 21 pontos, exatamente. Cruzeiro 21 pontos, o Bragantino tem 20 e o Grêmio 18. São os times que vêm abaixo e podem alcançar o Cruzeiro nessa rodada. Lado bom, o Cruzeiro joga contra o Botafogo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro Feminino. Lanterna, ganhou um jogo só. Se não ganhar do Botafogo em casa, aí vamos colocar de forma bem clara assim, ó. Se não ganhar esse jogo, tem que, não vou dizer que tem que demitir treinador, nada disso, mas tem que simplesmente falar assim, ó, galera, ó, esquece classificação, tá? Porque se você não ganha do Lanterna em casa, você tem que se fuder. A verdade é essa. E o time feminino do Cruzeiro tá num momento bem fraco, mas bem decepcionante mesmo, tá? Enfim, meus amigos, é isso. Então, jogo neste sabadão lá na Arena do Jacaré, os ingressos estão sendo vendidos, então todo mundo que puder, que mora perto, brota lá para dar uma moral para as meninas, né? Eu sei que eu tô falando mal aqui, mas tem jogadoras de qualidade, especialmente do meio para frente ali. E o Cruzeiro até acertou 3 contratações aí para o time feminino, tá? Deixa eu pegar o nome das atletas aqui, porque eu realmente não as conheço. A zagueira Yennefer Jiménez, venezuelana, 30 anos, estava no Servette da Suíça. Também foi contratada a Isadora Amaral, de 26 anos, que pode ser zagueira ou volante, o último clube dela foi o Palmeiras, e a Michele Romero, que é lateral direita, também venezuelana, 29 anos, estava no Calgary Wild. Calgary Wild. Calgary Wild. Do Canadá. Então, novidades aí no time feminino do Cruzeiro. Conheço as atletas? Não. 2 são da seleção venezuelana, mas convenhamos que a seleção da Venezuela não é propriamente uma potência do futebol, né? Então, que elas sejam ótimas, que cheguem, se integrem rapidamente e o Cruzeiro volte a jogar bem e a ganhar partidas, porque depois da grande temporada que a gente fez no ano passado, vice-campeão brasileiro e tudo mais, esperava-se a manutenção de um trabalho e definitivamente esse ano está sendo muito decepcionante, tá? Em resultado e principalmente no nível de futebol apresentado. Sobre negociações, a gente teve nessa semana aí um recorde mundial de registro no bid mais rápido da história, né? Depois de uma negociação que se arrastou bastante, o Cruzeiro conseguiu ganhar a queda de braço com o Flamengo e acertou a contratação do volante Zé Lucas junto ao Sport. Posteriormente, o clube pernambucano até trouxe no seu site, suas redes também, o detalhamento da transferência, que foi muito legal, tá? Eu gostaria muito de ver essa transparência sendo adotada pelo Cruzeiro e por todos os demais clubes. 5 milhões de dólares, o valor de transferência do Zé Lucas, parceladinhos aí em 3 meses, que o Cruzeiro vai pagar esse valor, né, nos 3 próximos meses. Então, o Zé Lucas chegou ao Cruzeiro, já foi registrado no BID, e além, né, do dinheiro em si, outras questões aí que entraram na negociação. Empréstimo do volante Murilo Hickman, que já está lá em Pernambuco treinando com o Spó, tá? Empréstimo até o final do ano, do jovem volante, e era para ter também o empréstimo do Chico da Costa. Só que o Chico da Costa, depois de sinalizar positivamente no primeiro momento, parece que voltou atrás, falou, não vou mais para o esporte, não quero ir, não vou, e o Cruzeiro ia pagar o salário do Chico da Costa durante o empréstimo, inclusive, mas ele falou, não vou. Então, no final das contas, o atleta não é obrigado a ir, até porque quando você assina o contrato depois, para o jogador sair e tudo mais, ele tem que concordar com qualquer movimentação. Chico da Costa não quis ir e, nesse momento, ele foi afastado do elenco principal do Cruzeiro. Então, ele não treina mais com o grupo. A ideia do Cruzeiro é se livrar de Chico da Costa por transferência, empréstimo, qualquer forma, mas ainda não conseguiu. O atleta em si já recusou, isso é
notícia amplamente divulgada até pelo pessoal da Central da Toca, o Chico da Costa recusou Remo e Sport, tá? Além de outras possibilidades aí. Talvez ele esteja esperando um convite do Barcelona, do Real Madrid, do Milan, né? Do Arsenal, não sei. Então, aparentemente, Chico da Costa deve ter um distúrbio de personalidade e achar que ele é um jogador que claramente ele não é. Mas trouxa foi quem contratou, tá? O jogador está no direito dele, ele não é obrigado a aceitar proposta nenhuma, né? Por transferência, por empréstimo, ele está no direito dele ter que receber o salário dele religiosamente todos os dias. Mas Lucas chegou, foi relacionado já para as 2 partidas do Cruzeiro, não entrou, questão circunstancial mesmo. Acho que tem boa chance dele estrear aí na Copa do Brasil contra a Chapecoense, tá? Inclusive, mesmo tendo jogado nas primeiras fases de Copa do Brasil pelo Sport, ele pode jogar nessa fase pelo Cruzeiro, só não poderia jogar se o Sport tivesse avançado até as 8ª, salvo engano. E aí não podia jogar por 2 clubes, mas como ele jogou nas primeiras fases, tá liberado, pode ser aproveitado pelo Cruzeiro contra a Chape e em qualquer outro confronto para frente, se a gente passar, é o que eu espero que aconteça, tá bom? Então o Zé Lucas veio, teve aí, sobre as pontas, né, essa ausência de Sinisterra e de Gabriel Peck fez o Cruzeiro olhar para o mercado, para a possibilidade de contratação de ponta. Os 2 nomes que mais foram assim ventilados, que parecem mais fortes hoje para o Cruzeiro trazer, são Yasser Asprilla, que é colombiano, 22 anos, ele pode ser um camisa 10 ou um ponta caindo mais pela direita. Ele é canhoto, é bom jogador, tá? Quando jogava no Watford, na 2ª divisão inglesa, eu pude acompanhar um pouco mais, achei ele muito bom, tanto que o Girona comprou ele por quase 20 milhões de euros. Lá na Espanha, a primeira temporada mais ou menos, a 2ª temporada ele estava jogando pouco, foi emprestado para o Galatasaray, também não jogou muito por lá e acabou tendo até uma pequena lesão, parece que é um edema no joelho, nada muito preocupante, mas a ideia seria trazê-lo por empréstimo com opção de compra, tá? Estão negociando, vamos ver se vai fechar ou não. E o Wesley, né, aquela novelinha que teve lá atrás, aí o Wesley veio para o Cruzeiro, estava tudo muito próximo, aí, não, vai para o Corinthians aqui, porque é o time do coração e tudo mais, ele preferiu ir para o Corinthians. Só que o Corinthians, cheio de transfer ban, não conseguiu resolver a situação até hoje, e aí essa semana voltaram a falar que se aproximou aí de um acerto com o Cruzeiro. Mas nada concreto até o momento, então vamos aguardar se são esses mesmo os contratados. Fato é, eu acho que o Cruzeiro não está muito disposto a, né, botar uma grana forte ali, porque já fez um movimento importante pelo Gabriel Peck e tudo mais, e eu acho que Pedrinho, não, assim, gente, ele é muito rico, mas ele não vai, né, o dinheiro não vai, não. Quer que o dinheiro vá, que o dinheiro volte, né? E, inclusive, as vendas que o Cruzeiro fez de Kaique, de Christian, passam muito por essa questão aí de dar uma equilibrada nessa balança comercial. Então, veremos como que o Cruzeiro resolve essa situação. Se puder trazer 2 pontas, eu acho excelente. E eu gosto muito do nome do Asprilla, até porque ele pode eventualmente ser um reserva do Pereira, tá? Tudo bem que tem o Juan Gabriel, que eu queria ver jogando, o próprio Felipe Moraes, ele também, mas o Yasser Asprilla pode fazer bem esse papel. Ele é um jogador que tem algumas características até parecidas com o Arroio, assim, tá? Embora possa ser um pouco mais armador. Vamos ver se fecha. Dos 2, eu gosto mais do Asprilla que do Wesley, mas, o Wesley... Não, o Wesley não é um jogador ruim, um jogador habilidoso, veloz e tudo mais, só que ele não é o Sinisterra, gente, em qualidade, tá? Tem uma queda significativa. Eu acho que o Wesley é um pouco de aposta também. Mas se fechar, que chegue pronto, arregaçando, jogando muita bola, porque a gente precisa de soluções, né? E definitivamente as soluções não são Marquinhos, Wanderson nem Bruno Rodrigues. Forte abraço, trio BMW. E só para fechar, teve um papo essa semana aí de possível venda do Jonathan Jesus. A Real Sociedade mostrou interesse no jogador, notícia da ESPN, sinalizaria uma proposta de 15 milhões de euros. Jonathan Jesus, que jogou muito bem, inclusive contra o Coritiba. Acho que dá para o Cruzeiro, se pensa em negociar, barganhar valores mais interessantes, tá? Porque fazendo venda, igual o Cruzeiro fez de Christian, de Kaique, de 10, de 14 milhões, esse tipo de venda não resolve o problema do Cruzeiro. É muito mais interessante a gente ter um time forte para tentar ser campeão, e se for para vender, vender bem. É o que o Palmeiras faz, por exemplo. Quando o Palmeiras vende, ele vende por 30, por 40. Isso é uma venda. Porque aí você faz uma venda e você já consegue arrecadar um dinheiro da hora. O Cruzeiro ficar nessas vendinhas, vende aqui, vende ali, não sei o quê, não resolve o problema, enfraquece o time, né? E depois a gente fica
buscando outras peças para tentar recompor aquelas saídas e nem sempre consegue, tá? Então, honestamente, eu preferia que não fosse vendido, mas é claro que se chegar uma proposta ali, por exemplo, se os caras chegam assim, ó, 20 milhões de euros, blau, assim, bota na mesa, assim, ó, bum, eu acho que a diretoria do Cruzeiro dá uma balangada. Eu acho que o Cruzeiro não pensa em vender por 15, mas se subir essa proposta aí, eu não sei não. Então vamos aguardar, a janela tem muito tempo pela frente, tem mais de um mês de janela ainda, tá, gente? Até fechar o mercado lá no futebol europeu, e aí a gente aguarda para ver quais serão os desdobramentos, quem chega e quem sai. O Cruzeiro não tem jogadores inegociáveis, todo mundo sabe disso, mas também acho que não estamos desesperados para vender ninguém, né? Graças ao Pedrinho, a situação do Cruzeiro ela é bem organizada. Acho que foi isso, deu para fazer um balanço da semana. Então, domingão tem Chape e Cruzeiro lá na Arena Condá, e aí na próxima quarta, Cruzeiro e Chapecoense decidindo vaga na Copa do Brasil. Aí lá no domingo da outra semana a gente enfrenta o Mirassol em casa pelo Brasileiro, depois já é Flamengo pela Libertadores. Então, ó, tá chegando, hein, meus amigos? Aqueçam aí, porque a temporada voltou e acho que agora é hora da gente estar junto no Mineirão, apoiando, onde quer que esteja, ajudando o Cruzeiro a sair dessa situação incômoda que a gente esteve no Campeonato Brasileiro e a voltar a erguer títulos. Eu estou realmente imbuído com a conquista da Libertadores, eu acho que a gente tem que ganhar esse trem. E se o Cruzeiro tirar o Flamengo, veja bem, meus amigos, vai acontecer um negócio muito engraçado, mas vamos, né, nos ater à seriedade dos fatos, dos jogos, e o favoritismo é deles. Contra a Chape é nosso, contra o Flamengo o favoritismo é deles, mas a gente fala mais sobre isso no futuro. Gostou? Deixa o like, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense, se inscreve lá no 6x1 também, dá moral aqui para os conteúdos, lives das Super Cabulosas às quintas, Caio Fábio Show às sextas-feiras, lives de Cadu e Pepa nas terças, e aos sábados eu estou aqui fazendo esse resumão da Semana Celeste. Beleza? É isso, galera. Juízo, tamo junto. Um abraço. Deixa o like, se inscreve e vamos Cruzeiro!